Mortes provocadas pelo vírus H1N1 reforçam a importância de retomar hábitos de higiene que acabaram esquecidos por muita gente depois da pandemia de gripe A em 2009. Justiça obriga a volta do atendimento pelo SUS na Santa Casa de Vinhedo. Sem ter como justificar gastos feitos com verba federal, a Prefeitura de Campinas vai precisar devolver quase 4 milhões de reais para a União. E a Defesa Civil vai antecipar as ações da Operação Estiagem, agora no Band Cidade. Boa noite. Sem ter como justificar despesas feitas com verbas do governo federal, a Prefeitura de Campinas vai ter que devolver quase 4 milhões de reais para os Ministérios da Justiça e do Esporte. O dinheiro repassado pelo governo federal durante a administração de Hélio de Oliveira Santos deveria ter sido gasto com projetos voltados ao esporte e para melhorar a segurança no município. Mas não foi isso o que aconteceu. Os gastos foram efetuados contrários ao plano de trabalho que havia sido apresentado ao Ministério. O resultado disso é o convênio ser julgado irregular e o município fica inadimplente. Dos 3 milhões e 700 mil reais que serão devolvidos, 1 milhão e 200 foram gastos no programa Segundo Tempo, projeto esportivo para crianças e adolescentes, em parceria com a ONG SEAC, Associação Esporte Abraça Campinas. Mas a organização apresentou notas de despesas com itens que nada têm a ver com atividades esportivas, como a compra de roupas íntimas, chocolates e bengala. Tudo está detalhado no relatório de uma auditoria feita pela Prefeitura. Na época, o então secretário de Esportes era o atual vereador de Campinas, Gustavo Peta, que nega as acusações. O diretor de esportes na época e atual secretário da pasta, Oldemar Elias, também é citado pelos auditores como responsável por autorizar as atividades. Mas o maior rombo de 2 milhões e 500 mil reais está na segurança. A verba que veio do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania era para comprar equipamentos como câmeras de monitoramento e capacitar a Guarda Municipal, por exemplo. Mas até agora não se sabe para onde foi o dinheiro. Havia lá um plano de trabalho que deveriam ser compradas tais coisas, essas coisas não foram compradas e não temos os recursos que foram destinados para isso. O desfalque nos cofres públicos revoltou a população, que vê crescer a cada dia os índices de criminalidade. Só nos 3 primeiros meses deste ano foram registradas mais de 12.100 ocorrências, quase 200 a mais que no mesmo período do ano passado. É palhaçada, né? Tem que investir na cidade. Tem que ser investigado e punido da maneira mais correta possível. O secretário de Administração disse que pediu o parcelamento da dívida e o próximo passo é investigar as responsabilidades. Bom, a ONG informou que os gastos do programa foram apenas com alguns itens e não de todos que estão justificados nas notas. Já o secretário de Esportes, Oldemar Elias, conhecido como Professor Campos, informou que a atual gestão vai fazer a prestação de contas dos projetos iniciados em anos anteriores. E começa na semana que vem a fiscalização sobre alvarás e outros documentos nos templos religiosos de Campinas. Os representantes desses espaços foram alertados sobre a ação em abril, mas, por enquanto, a procura para regularizar a situação é baixa. Julho é o prazo final para que os templos religiosos façam as adequações exigidas pela Prefeitura. Os fiscais vão começar as visitas para cobrar a documentação. Todos esses segmentos que lidam com o público, eles precisam trabalhar com a segurança redobrada. No mês passado, representantes de vários segmentos religiosos foram informados sobre a relação de documentos exigidos. A fiscalização em lugares que reúnem muitas pessoas começou em boates por causa do episódio de Santa Maria.
Depois foram os bufês. A prefeitura também espera atualizar o cadastro de templos do município que está defasado. Constam apenas 320. Segundo o vigário-geral da Cúria Metropolitana, só a Igreja Católica possui 264 prédios em Campinas. A maioria está irregular. As igrejas mais novas, essas estão, se não estão regularizadas, estão no processo de regularização, que está sendo mais fácil, porque já iniciou dentro das exigências estabelecidas. As outras é que nós ainda precisamos acertar. Um exemplo é essa paróquia no Jardim Proença. A construção está sobre 3 terrenos. Desde 2006, o processo de regularização está na prefeitura. Sem esse documento, os demais não são expedidos. A partir da segunda quinzena de julho, os templos irregulares podem ser intimados e multados em até R$12 mil. A recomendação é de que os líderes procurem o departamento para ficarem em dia com a prefeitura. Um homem de 62 anos foi assassinado a tiros hoje de manhã em Indaiatuba. Uma testemunha que preferiu não se identificar relatou que os criminosos que atiraram no pedreiro Esmeraldino Pereira da Silva, de 62 anos, estavam em uma moto. A vítima foi atingida por pelo menos 2 tiros na região do abdômen. A bicicleta que Esmeraldino usava estava encostada no poste e o fone de ouvido caído no chão, o que pode indicar que ele tentou pedir socorro. O pedreiro trabalhava na construção deste muro e não tinha passagem pela polícia. Por enquanto, a morte dele é um mistério. A justiça condenou a 14 anos, 2 meses e 20 dias de prisão o líder de uma igreja em Americana que fazia apologia à maconha. Geraldo Antônio Batista teve a pena ampliada por participação de menor, além de associação para o tráfico de entorpecente. Geraldinho, como é conhecido, foi preso em flagrante no dia 15 de agosto do ano passado, quando foram encontrados na casa dele 37 pés de maconha. Na ocasião, ele alegou que a planta era cultivada para uso religioso. A sentença não permite que o réu responda em liberdade. Prefeitura de Campinas e governo federal lançam um programa que promete ajudar na prevenção de lesões e mortes nas ruas e avenidas da cidade. Confira logo depois do intervalo.